Fala galera do canal Eliciane Maico, estamos de volta. Hoje vamos falar de um assunto muito importante. Você já deve ter visto aí na descrição. É sobre o escapulário, qual utilizar, se é com paninho, se é aquele cheio de medalhinha, se é o de alumínio, se é o de ferro. Hoje não vai ser eu que vai responder a essa questão, vai ser o Padre Vicente. Sua bênção, Padre. Deus abençoe você, santifique a você e todos os seus seguidores. Isso. Vai ser muito legal, vai ser muito importante também essa informação para você. Escapulário, se eu não me engano, vem de escápulas, do latim, que significa ombro. Então é sobre os ombros, né? A gente tem que utilizar sobre o ombro. Padre, qual é a origem do escapulário? Então, como você falou, né, vem de escápula. Na verdade era um avental que os carmelitas utilizavam para proteger a sua túnica, né, e de certa maneira, se estava em trabalho, cuidando das coisas, dos afazeres, então se usava o avental. Então a característica fundamental do escapulário é lembrar alguém que está a serviço. A serviço de quê? Do amor. A serviço do irmão, a serviço de Deus. Então os carmelitas, quando lá no ano 1230, 1250, quando foram expulsos do Monte Carmelo, eles vão para a Europa, foram expulsos pelos muçulmanos, eles então levam para uma forma de conquistar a comunidade, leva os pequenos aventais colocados sobre o ombro para os leigos, como forma de lembrar a devoção à Virgem Maria, a grande serva de Deus. Então usar o escapulário é sempre usar ou estar a serviço, como Maria esteve, que visitou Isabel, servindo, e continua desde sempre a nos servir, levando-nos ao reino dos céus. Então o escapulário a gente pode levar em consideração que não é somente um acessório, é uma referência que a gente está a serviço de Nossa Senhora, de Nosso Senhor. Exatamente. Usar o escapulário significa: eu quero servir como Maria serviu. E essa devoção foi transmitida exatamente pelos carmelitas, que utilizavam aquele avental, mas como não dava para as pessoas da vida comum usar um avental, então se fez uma miniatura, né, que é um sacramental. É um sacramental, é um sinal sagrado que me lembra a mim que eu preciso servir o reino de Deus. Eu preciso ser servo do reino de Deus, como Maria é a serva do reino de Deus. Como os carmelitas serviam na evangelização, no auxílio daqueles que mais precisavam. Então, o escapulário é um sacramental e não um amuleto. Exatamente. E aí é bom a gente diferenciar o sacramental do sacramento e do amuleto. O sacramento é um canal da graça. Um sacramental é um sinal visível de algo sagrado que me remete ao sacramento ou às graças dadas pelo sacramento. Lembra você que a missa, quando ela termina, quando ela era feita em latim, no final se dizia iter missa est, eis a sua missão. Qual a missão? Amar, servir o outro. Então, usar o escapulário é viver os compromissos do batismo, é viver o fruto da Eucaristia, é viver a consequência do sacramento da penitência. É, na verdade, viver os sacramentos. Por isso ele é um sacramental. Ele lembra o sacramento. Ele lembra a missão que nos é dada pelo sacramento. Ou, se você quiser, lembra a graça dada, e toda graça implica uma missão, um servir. Recebemos a comunhão para amar o irmão. Nós não recebemos a comunhão para ficar empoderado. Não. O empoderamento é para amar, para servir. E referente teve essa perseguição, né, onde os carmelitas teve que sair de lá porque os muçulmanos estavam atrás deles. E São Simão Stock recebeu uma visão para afirmar que
esse que a galera via como um símbolo, esse sacramental realmente é Nossa Senhora dando alguns privilégios quem utiliza esse escapulário. Não quer dizer que você está livre 100%, você tem que agir perante, né, as doutrinas, os dogmas da igreja, mas usando o escapulário tem os seus privilégios. Quais são esses privilégios? Muito bem, muito boa pergunta. A primeira coisa, na verdade, só o fato do escapulário lembrar quem o usa de estar sempre a serviço do amor, estar sempre a serviço de Deus. E uma das promessas, né, é de que todo aquele que usasse o escapulário seria livre do sofrimento do purgatório, por exemplo, que teria uma morte em que estivesse preparado para encontrar-se com Deus, poderia ter, evidentemente, dentro da sua obediência àquele significado do escapulário, ter a vida eterna garantida. Agora preste muita atenção, e aí você fez uma pergunta importante: a diferença do amuleto com o sacramental. O amuleto é eu dar ao objeto sagrado um poder próprio desvinculado das minhas atitudes. O sacramental é aquele que me faz lembrar a graça recebida pelos sacramentos e que, a partir da minha decisão, eu tomo atitudes convincentes e convenientes à graça que eu recebi. Então, uma das grandes graças que quem usa o escapulário com fé é você ter ao seu lado a Virgem Maria, ter à sua disposição a graça necessária para você lutar contra o mal e, por sua vez, fugir do pecado mortal e, evidentemente, quando Deus chamar, estar preparado para o reino dos céus. E um desses privilégios também, que utilizando o escapulário, assim que você morre, no primeiro sábado... No primeiro sábado você... É uma coisa a mais, né? Plus, né? Plus. E eu aprendi na minha escola que sempre quando o escapulário estivesse exposto, eu tinha que beijá-lo e guardar de volta. Nunca deixar ele à vista e sempre guardar. Isso faz parte de algum privilégio ou é uma atitude de respeito com o escapulário? É uma atitude de respeito, mas é também um sinal de prudência. Lembra vocês que Jesus vai nos recordar: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Lembra você que quando surgiu o escapulário, os carmelitas sofriam muito de discriminação na Europa pela forma da sua espiritualidade, pela sua forma de vestir. E isso tudo expunha as pessoas que tinham o uso do escapulário como pertencente à ordem terceira, a ordem dos carmelitas. E, evidentemente, a prudência de beijar é para se convencer: eu preciso ser sinal da Virgem Maria aqui, eu preciso ter as atitudes da Virgem Maria aqui, mas eu não posso me expor para que o inimigo me leve, por exemplo, às ciladas da mentira, às ciladas do engano e a perder a graça do batismo, por exemplo. Entendi. Um dos motivos do escapulário ser de pano é referente ao avental. Então sempre marrom, que é a cor dos carmelitas. A última pergunta, padre, já está acabando. Se por acaso estragou meu escapulário, caiu, eu preciso comprar outro. É preciso eu ir de novo a um sacerdote e pedir para que ele imponha, vista o escapulário de novo, ou eu já estou com a bênção e só te utilizar? Muito boa pergunta. Na verdade, o escapulário ele é vestido em nós uma vez só pelo sacerdote. Depois você pode se vestir. Por quê? Porque ali você já tem em si vamos dizer assim, a autorização. E é bom lembrar que a imposição não é qualquer padre que pode colocar. Em regra, são os padres carmelitas, né? É claro que há a possibilidade de, em caso que não tenha o carmelita, um padre possa, até usando a fórmula da imposição ou da vestimenta do escapulário, também, se não tiver o padre carmelita,
evidentemente não vai deixar de usar um sacramental, né? Como é sacramental, é sinal sagrado que nos lembra as graças dos sacramentos, como por exemplo a cruz. A cruz tem sentido quando ela lembra, não só lembra você da sua cruz pessoal, mas faz você ter ânimo e coragem para carregar a sua cruz. O escapulário também, ele é para me lembrar de que eu preciso ter as atitudes da Virgem Maria, eu preciso ter a fidelidade da Virgem Maria, eu preciso buscar obedecer aquilo que ela disse. Fazei tudo o que ele vos disser, né? E lembre sempre que o escapulário, ele seja de metal ou de pano, todos dois têm o valor de sacramental, de memória daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero obedecer, daquilo que eu quero fazer na obediência à palavra de Deus. Lembra sempre que os carmelitas são os grandes portadores da devoção a Nossa Senhora do Carmo, aquela que faz presente para nós a escuta da palavra e a obediência à palavra de Deus. Então a pergunta que seria a última então tanto faz a de metal ou a de pano, mas por tradição, eu, Maicon, prefiro o de pano porque remete aos carmelitas e a origem, né, do escapulário. A questão de hoje fazer de metal é muito mais por uma questão de produção, né? Nem sempre se tem toda aquele cuidado com o tecido, a questão higiênica, né? Imagine você num lugar muito quente, onde você sua muito, né? E com facilidade o pano ele acaba puindo, né? E rebentando com mais facilidade. E o que vale a pena, o valor, o que o escapulário nos lembra é de que nós precisamos ouvir Deus para servir os irmãos. E esse serviço está simbolicamente expresso no avental, naquele que é o servo da casa, naquele que cuida das coisas simples da casa. Por isso que uma das virtudes, né, ou uma das características de quem usa o escapulário é o exercício da humildade, o exercício da simplicidade, o exercício da generosidade, o exercício da confiança em Jesus, por Maria e com Maria. Perfeito. Obrigado, Padre, por esse ensinamento, essa catequese sobre o escapulário. Eu que agradeço, peço desculpa, às vezes dos titubeios, mas Deus seja louvado. Tudo bem. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo aqui pro canal falando sobre o escapulário. Espero que você que ainda não utiliza o escapulário, vá lá no seu sacerdote, compre o escapulário, pede para ele fazer o investimento, né? Isso. O investimento. E assim você seguir o caminho e sempre ter o escapulário, um sacramental, seguindo o caminho da igreja e se libertando, né, de alguns pecados e assim caminhando firme e forte. Até o próximo vídeo e obrigado por assistir até aqui.